Os irmãos que nos acompanham aí online também, Romanos capítulo de número 15. A partir do verso 1, pode abrir a sua Bíblia e manter a sua Bíblia aí aberta. E nós vamos estudar um pouquinho da palavra de Deus juntos. Eu não sei se vocês têm percebido, mas a gente está trabalhando uma série dentro da série Mandamentos Recíprocos do Novo Testamento sobre unidade cristã. Eu fiquei olhando as últimas 3 mensagens e ela trabalha muito dentro disso, unidade cristã. Falamos as últimas 2 em Efésios, né? E hoje estamos aqui em Romanos. Dentro dessa série de mandamentos recíprocos, o que é que nós vimos até hoje? Quem se lembra? Bastante coisa, né? Bastante coisa. Mas nós já falamos aqui sobre o perdão, lá em Mateus capítulo 18, os versos 21 e 22. Nós falamos sobre amor, em João capítulo 13, os versos 33 ao 35. Nós falamos sobre em demonstrar igual cuidado uns pelos outros, falando que ninguém é desnecessário no corpo de Cristo, todos são importantes. E nós trabalhamos isso em 1 Coríntios capítulo 12, dos versos 12 ao 31. Já falamos também sobre sujeitarmos-nos uns aos outros, Efésios capítulo 5, os versos 18 até o 21, que na igreja nós precisamos fazer isso também, precisamos estar sujeitos uns aos outros. Já falamos também sobre a necessidade de prezarmos pela unidade entre os irmãos, Efésios capítulo 4, dos versos 17 ao 19, e ali nós elegemos 7 nãos que protegem a união entre os irmãos. E falamos de 7 nãos que nós precisamos dizer para proteger esta unidade. Depois falamos também sobre o dever de suportarmos uns aos outros, Efésios 4, de 1 a 6, e aprendemos naquela mensagem que para suportarmos uns aos outros devemos ser humildes, agirmos com humildade, devemos ser mansos, agirmos com mansidão, devemos ser longânimos e agirmos com longanimidade. Sem essas 3 características, ou sem essas 3 virtudes, não conseguiremos suportar-nos uns aos outros. Então são 3 virtudes que seguram a 4ª virtude, que é de suportar os nossos irmãos. E aprendemos também que o suportar não é aquele suportar que nós às vezes fazemos, né? Beleza, vai, senta aí do meu lado, mas fica quietinho. Fica na casinha, né? Não, o suportar é suportar em amor. Suportar em amor os nossos irmãos. A ideia é de carregar os fardos dos nossos irmãos. A ideia é de andarmos juntos, segurando os fardos pesados uns dos outros. Esta é a ideia do suportarmos que nós trabalhamos até aqui. E hoje nós seguiremos falando sobre unidade na Igreja de Cristo. Nós vamos continuar batendo nesse tema, porque eu acho que nós precisamos desta unidade. A Igreja de Cristo precisa estar unida. O pastor precisa amar a cada um dos irmãos, e os irmãos precisam amar a cada um dos irmãos e amar o pastor. E juntos, andando assim em união, Deus, neste lugar de união, neste ajuntamento, como o pastor Ronaldo bem leu, Deus derrama bênçãos. A bênção está onde a união está. E por isso nós estamos batendo, pisando e repisando esta ideia da unidade cristã. O relacionamento cristão, ele deveria ser muito fácil e simples. Para isso, bastaria que todas as pessoas pensassem exatamente igual. Ia ser simples. O nosso relacionamento cristão ia ser mamão com açúcar. Ou melhor, mamão com mel. Fica melhor do que com açúcar. Se todos nós pensássemos exatamente igual.
O problema é que isso não é possível. As pessoas são diferentes, elas gostam de coisas diferentes. Elas têm estilos diferentes, gostam de música diferente, gostam de bebida e comida diferente, gostam de lugares diferentes. E é somente por essas coisinhas que pensarmos exatamente igual fica praticamente inviável ou impossível. Não é mesmo? Até mesmo na nossa família. A minha família volumosa, numerosa, 5 pessoas, eu vejo cada um com seus traços, cada um com sua personalidade, cada um com uma maneira de pensar. Lá na minha família. Aqui, a nossa família Batista da Paz é um pouco maior. E essas características predominam. Sabemos que Deus não elimina as características individuais das pessoas quando elas são salvas por Ele. Deus não vai lá e elimina. Ele não faz isso. O que Deus faz é dar o Espírito Santo para moldá-las conforme Ele espera que elas sejam. É isso que Deus faz. É assim que Deus trabalha. Ele não elimina as nossas características. Ele sabe que existem pontos que, ao pensarmos diferente uns dos outros, não atrapalha a igreja. Ou pelo menos não deveria atrapalhar a igreja, ou a unidade do corpo de Cristo. Os crentes podem discordarem sobre a cor do templo, podem discordarem sobre o tamanho do terreno onde fica o templo da igreja. Os crentes podem discordarem sobre a cor das cadeiras que vão ser adquiridas. Isso acontece. Às vezes lá numa comissão, onde as pessoas estão ali para definir sobre esses assuntos, alguém gostaria que as cadeiras fossem azuis. O outro vai dizer, não, preta. O outro vai dizer, não, vamos cadeira cor-de-rosa. As coisas não influenciam, porque depois chega num denominador comum e as cadeiras vão ser pretas. E todos nós estamos sentados nas cadeiras pretas, tranquilamente. Então esse tipo de coisa, ele não é motivo para gerar uma separação no corpo de Cristo, pois estas coisas são consideradas pormenores da caminhada cristã. Mas há outros pontos que não pode haver discordância na igreja de Cristo. E quais são esses pontos? Um crente, ele não pode discordar de que a Bíblia é a palavra de Deus. Um crente, ele não pode discordar de que o único meio de salvação é Jesus Cristo. Um crente não pode discordar que o único sacrifício eficaz para a salvação é Jesus Cristo. Um crente não pode discordar que a salvação é mediante a graça divina e não é fruto de esforço de obra humana, pois esses pontos são cruciais para a fé cristã. Então, nisso, não dá para discordar. Mas os outros pormenores, nós podemos discordar. Nós pensamos diferente uns dos outros. A nossa visão, os nossos gostos, eles são diferentes. E Deus não elimina isso no momento da nossa conversão. O nosso estudo de hoje tem muito a ver com o tipo de situação considerada como pormenores da fé, que não deviam, mas que acabam atrapalhando a caminhada cristã. Paulo, ele estava se esforçando para ensinar os irmãos da igreja de Roma que certos motivos não se constituíam em motivo real para crises e separações no corpo de Cristo. Paulo estava se esforçando para ensiná-los que podemos pensar diferentes em algumas coisas, mas que devemos sempre agir para a glória de Deus. Precisamos guardar isso no nosso coração. O pastor Cláudio pode até pensar diferente de mim em algumas coisas. O pastor Ronaldo pode pensar diferente de nós em algumas coisas. Mas tanto o pastor Cláudio quanto o pastor Ronaldo precisa agir para a glória de Deus. E Paulo estava tentando, se esforçando para dizer isso à igreja de Roma. O início do capítulo 15, que nós vamos ler daqui um pouquinho,
é mais precisamente um fechamento do capítulo 14. E ao que tudo indica, havia um problema causando ou em vias de causar divisões entre os irmãos na igreja de Roma. E qual era esse problema? Qual seria o motivo? Conforme o capítulo 14, parece que o assunto estava relacionado com o tipo de comida que os cristãos deveriam ou não comer. Capítulo 14, os versos 2 e 3 diz assim, olha: um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Ler isso aqui nos dias de hoje é um perigo, né? Acabar processado por um vegano. Veja bem, mas olha só o que a palavra de Deus está dizendo, eu não posso parar o texto. É exatamente o que está dizendo aqui no texto. O débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Já neste capítulo, Paulo vai dizer que sermos tolerantes com os nossos irmãos é necessário, porque não podemos fazer perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Capítulo 14, o verso de número 15. Ele diz que não podemos destruir a obra de Deus por causa de comida. Romanos 14, verso 20. Assim se posiciona Paulo sobre o assunto no verso de número 21 do capítulo 14. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Em tal defesa da tese, Paulo utiliza de duas características para se referir aos crentes daquela igreja que estavam em crise por tal assunto. Ele vai definir esses crentes como crentes fortes e fracos. Ele vai dizer que os fortes na fé precisam ser tolerantes com os fracos. Por isso, voltamos às afirmações, ou à afirmação de que o capítulo 15 é o fechamento do capítulo 14, que agora nós vamos ler, e que diz assim, verso de número 1 do capítulo 15 de Romanos. Vamos lá, gente. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. E ele vai seguir dizendo, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, concordemente e a uma voz, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorifiquei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor vós todos os gentios e todos os povos louvem. Também, Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E Paulo vai terminar o verso de número 13 com uma oração. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E aqui
eu começo a trabalhar com os irmãos. A palavra de Deus, ela nos chama para entendermos que podemos pensar diferente, mas devemos agir para a glória dele. Pensamos diferente uns dos outros, mas agimos para a glória de Deus. Logo no verso 1 do capítulo 15, Paulo vai se autodenominar forte. Ele se coloca no meio dos fortes. Ele provavelmente era um dos que comia carne de porco, era um dos que comia feijoada. Paulo era esse cara, não era o que dizia assim, não, nós não vamos comer carne de porco, nem vamos comer feijoada, porque não pode. Paulo comia. Ele se coloca como sendo um daqueles fortes. Mas veja bem, precisamos nos perguntar com que intenção Paulo faz tal afirmação. O que Paulo queria dizer ao assim se intitular? Com certeza não era enaltecer-se. Com certeza não era para humilhar os seus irmãos em Cristo. E isso pode ser visto claramente no verso 15 do capítulo 14, quando Paulo vai dizer: se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele em favor de quem Cristo morreu. Talvez aquele irmão pareça não ser tão importante para você, mas atente-se para a realidade de que Cristo morreu por ele. E ele é tão importante quanto você. Então Paulo, quando ele vai se colocar na posição de forte, ele não está de maneira alguma desprezando os fracos. E parece sim que havia ali crentes fortes de consciência e de fé e crentes fracos de consciência e de fé. E Paulo não vai desprezar nenhum deles. Paulo estava preocupado com preservar nos irmãos a viva prova da obra de Cristo. Paulo estava querendo encorajar os crentes fortes a serem imitadores de Jesus Cristo. Então, quanto mais você conhece de teologia, quanto mais você conhece da palavra de Deus, quanto mais a sua fé é provada, testada e aprovada, mais tolerante, então, devemos ser para com os fracos. Se na realidade eu conheço mais do que o meu irmão, significa que eu deveria pecar menos do que o meu irmão. Não é esta a realidade? Era para ser. Mas não é assim que acontece, porque me parece que eu sou tão pecador quanto qualquer um dos irmãos que aqui estão. A diferença entre aquele que mais conhece e aquele que lidera com os demais irmãos é uma só, de que os nossos pecados são mais graves. Por isso o pecado do pastor é mais grave. O pecado de quem mais conhece é mais grave do que o pecado daqueles que não conhecem. Mas isso também não dá direito para que você não procure conhecer a palavra de Deus, tentando fazer com que o teu pecado fique abrandado diante de Deus. Porque isso não é uma realidade, porque Deus sonda os nossos corações. O que Paulo estava dizendo é: pensemos diferente, mas agimos para a glória de Deus. Você pode pensar diferente. Você pode não comer aquela comida. E você pode comer aquela comida. Mas o que não come e o que come precisa estar preocupado com uma única coisa. E o que é essa única coisa? Imitar Cristo e expressar a glória de Deus. É isso que Paulo está querendo dizer. E a pergunta que eu quero fazer agora para mim e para os irmãos: como podemos agir para a glória de Deus, mesmo pensando diferente de nossos irmãos? Como podemos? Pensemos que Deus ordena a bênção sobre a união da igreja. Alguém vai dizer: então, pastor, a igreja nunca pode suscitar alguma contenda, é todo mundo perfeitinho, não há crise, não há dificuldade nenhuma. Não é bem por aí. Não é bem assim que funciona. Há igrejas que sim, concordam com tudo. Os irmãos vivem em perfeita harmonia. Por quê?
porque eles participam todos do mesmo pecado. E aí, logicamente, que Deus não está agradando ou se agradando dessas coisas. Mas existem também igrejas que brigam por tudo e por qualquer coisa. E aí são situações difíceis. E lógico também que Deus não se agrada de tais coisas. Então nós precisamos andar no equilíbrio disso tudo. Unidos, amando os nossos irmãos e em verdade, com o nosso coração, de fato. Porque nós precisamos agir para a glória de Deus. Mas como podemos fazer isso? Em primeiro lugar, agimos para a glória de Deus, procurando, está aí no texto, hein, gente? Vamos lá, mantenha a sua Bíblia aberta e vamos juntos aí, meditando na palavra de Deus. Em primeiro lugar, procurando agradarmos aos nossos irmãos e não a nós mesmos. Versos 1 e 2. Tem alguém que se habilita a ler? Alto? Muito obrigado. O comentário de Romanos do F.F. Bruce, página 1862, ele diz assim: o cristão não é uma unidade independente. Suas ações têm repercussões sobre o seu próximo. E, de fato, é verdade. Assim, o cristão deve ser motivado para o bem do próximo, para que esse venha crescer e progredir. Essa é a esperança que nós devemos ter. É assim que nós devemos olhar para o nosso próximo. Agora fica também uma pergunta, porque alguém desavisado pode pensar: mas, pastor, o que significa agradar o meu próximo? Como é que eu agrado o meu próximo? É quando eu passo a mão na cabeça dele e vejo ele no pecado e eu não o corrijo? É quando ele confessa o seu pecado e eu digo para ele: fique tranquilo, porque há um momento em que Deus há de te perdoar, pode continuar? Não, não é isso. Agradar ao meu próximo não é ceder em fraquezas aos seus desejos, mas agir em favor ao benefício eterno dele. Às vezes dói. Às vezes uma conversa honesta, olho no olho, machuca. Mas mais vale as feridas de um irmão honesto do que o abraço do amigo traiçoeiro. E então nós precisamos pensar. Agradar ao próximo é também estar preocupado com aquilo que é bom para a sua edificação. Se edifica a vida do meu irmão, então me preocupo. Eu olho para ele: isso aqui vai edificar o meu irmão, então eu vou fazer para ele. Isso aqui vai trazer problema para o meu irmão, então eu não vou fazer. É assim que deve ser, é assim que funciona. A maturidade dos crentes fortes deve levá-los a suportar as fraquezas ou debilidades dos fracos. Os cristãos de consciência forte não devem esmagar a consciência dos fracos. É isso que Paulo está trabalhando aqui, é isso que Paulo está tratando aqui. Precisamos ensinar nossos irmãos de maneira que eles compreendam a mensagem e que se tornem também cristãos fortes. Eu tenho para mim, uma máxima de que você só consegue ensinar alguém que está perto de você. Uma pessoa que está longe, o que ele queria, rapaz, disparar os alarmes dos carros. Toma. E eu já sei qual que é. É uma Zafira bem feia que está ali. Ela não aguenta esse tipo de barulho. Ela é do silêncio. Disparou. Mas vamos voltar aqui. Então, nós precisamos ensinar. E nós só podemos ensinar quem está perto de nós. Se você afasta as pessoas, você perdeu a chance de ensiná-los. Nós precisamos ensiná-los perto de nós.
E é isso que Paulo está falando aqui. Se preocupe com a edificação deles, oriente-os, mas faça de maneira que mantenham perto de você para que você continue. Porque há pessoas que vão aprender, mas demora, gente. São doses homeopáticas. São doses pequenas do remédio. Precisamos dizer a verdade, mas existem maneiras menos agressivas para que essas verdades sejam ditas. Outro dia, e isso aqui, permitam-me dar um testemunho pessoal. Eu estava conversando com um pastor amigo meu, ao qual eu tomo conselhos sempre que necessário, que é um grande amigo mesmo, e a gente conversa. E ele me disse, e eu estava contando para ele sobre algumas situações das quais eu estava ensinando e dizendo algumas coisas. E aí ele me disse assim: Pastor Cláudio, eu percebo que tudo que você disse é verdade. E são verdades que precisavam ser ditas. Você não está errado. Tinha que dizê-las. Mas aí ele parou, olhou nos meus olhos e disse o seguinte: mas você parou para pensar se essa verdade foi dita do jeito certo? Será que a sua comunicação foi correta, pastor Cláudio? Será que você não poderia ter dito esta verdade de maneira mais branda? Ele foi me mandando essas perguntas. E ele disse: a palavra de Deus é que tem que afligir o coração humano, e não o nosso tom de voz e a nossa rispidez. Veja bem, se a palavra de Deus não quebrar alguém, você não vai conseguir quebrá-lo. Se a palavra de Deus não quebrar o coração de uma pessoa, você pode gritar por uma noite inteira, um dia inteiro, não vai quebrá-lo. Então eu parei e pensei e descobri que ele estava certo. Parece que é exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. Tem que ensinar. Ensine os seus irmãos. Pastores, ensine as igrejas. Líderes, ensine os seus grupos onde vocês lideram. Irmãos, ensinem uns aos outros. Irmão, você que conhece mais da Bíblia, repasse esse conhecimento aos seus irmãos. Mas faça isso de maneira correta. Não esmagando o seu irmão. Olhe para o seu irmão e tente agradá-lo. Mas agradá-lo para a edificação dele. Então essa é a primeira forma de vivermos ou termos uma vida que expressa a glória de Deus, pensando diferente, mas agindo para a glória de Deus. A segunda maneira é procurando viver o exemplo de Cristo, que não agradou a si mesmo. Olha o verso de número 3 aí, amados. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Jesus, o perfeito Filho de Deus, não agradou a si mesmo. O rei despojou-se de seus direitos e veio servir. Jesus esvaziou-se e, tornando-se servo, submeteu-se à vontade do Pai, suportando toda sorte de sofrimento, não apenas para salvar, e aí vem, os crentes fortes, mas também os crentes fracos. E às vezes eu e você não queremos lidar com os crentes fracos. E às vezes nós, na ideia de que somos fortes, somos tão fracos quanto eles. Mas também, olhando para Cristo, precisamos compreender que nenhuma concessão que façamos para, de alguma forma, ensinar o crente fraco, se poderá comparar com o sacrifício que Jesus fez por nós. Ele não pensou em si mesmo. Então, quando você estiver muito bravo com alguém que você já ensinou 1, 2, 3, 4, 5 vezes,
Lembre do que Jesus fez por você e continua fazendo todos os dias, com misericórdia, com graça. E eu pergunto, se fosse por merecimento, quem de nós estaríamos sentadinhos aqui hoje? Com essas roupinhas limpas, Mas nunca. A gente se acha bonzinho, mas se passássemos pelo crivo divino, pelo crivo da palavra de Deus, veríamos que nenhum de nós. Os pensamentos que passam pela nossa cabeça durante a noite, durante o dia, eu digo que alguns deles ninguém tem coragem nem de contar, né? Porque senão, uma hora dessa, já meteria uma camisa de força no pastor, e levaria arrastado daqui. Então, isso não conta. Nós não somos bonzinhos. Não há como ser, né? As Escrituras foi escrita para nos orientar. E então, olhando para este que Paulo está dizendo, nós precisamos observar o que Jesus fez. E da forma como Jesus fez. Paulo citou o Salmo 69, 9. Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Paulo queria que, assim dizer, que os crentes de Roma deveriam ter Jesus como modelo. Se ele disse à igreja de Roma, ele está dizendo à igreja batista da paz, em Indaiatuba. Ele está dizendo a mim e a você também. Estão pensando aqui ainda em como pensar diferente, mas agir para a glória de Deus? Vamos para a terceira delas. Agimos para a glória de Deus, procurando encontrar paciência, consolação e esperança nas Escrituras. É o verso de número 4 aí. A vida cristã, ela precisa ser vivida de forma humilde e altruísta. Não há espaço para o egoísmo. Crente arrogante não combina com o que as Escrituras ensinam. A Escritura, ela foi escrita para o nosso ensino. A nossa esperança, ela não pode estar atrelada a pessoas ou a coisas. De maneira alguma. A nossa esperança, ela precisa estar em Deus. O nosso consolo não deve vir de pessoas ou de coisas, mas sim das Escrituras. A nossa paciência não deve ser produzida por qualquer método humano, mas sim pelo viver no exemplo de Cristo. Tem gente substituindo a leitura da palavra e meditação na palavra de Deus por qualquer coisa, yoga, acupuntura e mais outras coisas. Eu lamento, não vai resolver, porque a paciência, a consolação, a esperança, ela vem da palavra de Deus aplicada em nossos corações. Então, agirmos para a glória de Deus é quando nós procuramos encontrar paciência, consolação e esperança na palavra de Deus. Não em pessoas, não em coisas, porque essas coisas e pessoas vão falhar. Agimos para a glória de Deus procurando adorarmos a Deus em espírito de unidade. Os versos 5 e 6 do nosso texto, olha o que diz aí. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, concordemente e a uma voz, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Comentário de Romanos, do Hernandes Dias Lopes, página 460, ele vai dizer o seguinte: a unidade de sentimento é uma dádiva de Deus e não uma aptidão natural. Dádiva divina, não é uma aptidão natural. Os irmãos só poderão experimentar a bênção de sentir o mesmo, a bênção de um mesmo sentir uns para com os outros no âmbito da sua relação com Jesus Cristo. Então você se relaciona bem com Jesus Cristo, você
tendo essa paz com Cristo, você vai ter paz com os seus irmãos. Não dá para experimentar fora disso. Não tem jeito. Deus é glorificado quando os irmãos são capazes de renunciarem às suas próprias vontades em favor do bem comum da igreja de Cristo. O culto que agrada e glorifica a Deus é aquele que surge de corações unidos pelo mesmo propósito e pelo mesmo sentimento. A ideia que nós temos aqui no verso de número 6, para que concordemente a uma voz, a ideia aqui é como se fosse um coral, ensaiado, preparado para apresentar uma canção de louvor a Deus. E o culto que agrada e glorifica a Deus é aquele que surge de corações unidos pelo mesmo propósito e pelo mesmo sentimento. Falamos aqui na abertura, Salmo 133, verso de número 1, que diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. O pastor discorreu aqui sobre esse salmo e diz no final que ali, naquela união, Deus manda, ordena bênçãos. A igreja, do mesmo jeito. O livro de Atos, capítulo 1, verso número 14, diz: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Atos, capítulo 2, os versos do 42 ao 46, vai dizer o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E aí vem, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Mas quem fazia os prodígios e sinais? Deus. Deus ordenando bênção no ajuntamento que agradava a ele. Esta é a ideia. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânime no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Um ajuntamento que havia prazer nesse ajuntamento. Fica uma pergunta para nós. Quantos irmãos você recebeu na sua casa na última semana? Quantos irmãos você compartilhou uma refeição no último mês? Às vezes nós nos esquecemos da bênção que é andarmos juntos, estarmos juntos. E a igreja, ela nos chama para isso. Porque pensa comigo, amados, hoje também pela manhã, o pastor Ronaldo citando na EBD, o Russell Shedd, pastor Russell Shedd dizendo que há alguns crentes que vão se sentir mal no céu. Porque eles viveram na terra tão longe de Deus que quando eles estiverem no céu, eles não vão ter, não vão achar-se em lugar bom. Eles viveram tão dominados pelos costumes da terra que o céu não vai ser um ambiente legal. E a igreja, ela é um preparatório para isso. Porque aqui na igreja nós vivemos boa parte das coisas que, logicamente, vamos viver no céu. União, comunhão, adoração. É aqui. E nós precisamos viver isso, amados. Estou terminando. Mais 2 horas aqui o pastor termina. É brincadeira, gente. Fique calma aí, aguente que tem mais um aqui e eu já termino. Então, estamos falando sobre pensar diferente, mas agir para a glória de Deus. Quando é que eu consigo pensar diferente, mas agir para a glória de Deus? Como? Vem a 5ª lição aí.
procurando acolher-nos uns aos outros como Cristo nos acolheu. É o verso de número 7, e aí se estende aí até o verso de número 12. Dê uma olhada aí para você ver. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. O exemplo de Cristo deve ser nosso modelo e a glória de Deus deve ser nossa motivação. Olhamos para Cristo, Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso modelo. E a glória de Deus, porque através de nossas vidas, nós glorificamos a Deus. E é para isso que nós nascemos, e é para isso que nós vivemos. E foi para isso que Deus nos salvou, para a glória dEle. Então a glória de Deus deve ser a nossa motivação, o tempo todo, todos os dias. Podem existir muitas diferenças na igreja, mas há um só Cristo, e o laço de unidade entre os crentes na igreja é a sua comum lealdade a Cristo. Precisamos andar assim com Cristo. A obra de Cristo foi a mesma para judeus e gentios. E Paulo vai embasar a sua tese nas 4 passagens do Antigo Testamento, que está aí no texto, olha. Salmo 18:50, Deuteronômio 32:43, Salmo 117:1 e Isaías 11:10. É isso que Paulo diz, olha. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. O verso de número 9. E para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso, eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. E aí ele vai terminar. Também Isaías diz, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. O que Paulo está dizendo aqui, a proposta de Paulo, parece que a proposta de Paulo aqui é que assim como Jesus Cristo veio ao mundo para salvar tanto judeus como gentios, a diferença dos irmãos não pode constituir-se em problema de aceitação na igreja. O crente fraco e o crente forte precisam andar juntos e expressar igualmente a glória de Deus. Porque Cristo veio para judeus e gentios. Então, fracos e fortes andam juntos também. Porque Cristo morreu pelo forte, mas também morreu pelo fraco. E aí na igreja não há como fugir dessa realidade. Tudo bem, podemos pensar diferente sobre algumas coisas, mas o princípio é Cristo. O principal é que Cristo nos une. Cristo deve nos unir em tudo, o tempo todo. Queridos, não tenham medo de orientar ou de orientar-nos mutuamente. Não tenham medo. Nós, como irmãos em Cristo, precisamos nos ensinar. E todos nós precisamos ter corações tratáveis. Agora, amado, quando fores ensinar ao seu irmão, faça-o de maneira correta. Faça-o de maneira branda. Olhe para a palavra de Deus e observe. Todos nós, em algum momento, estamos fracos. Ainda que consideremos-nos fortes em alguns quesitos, em outros nós somos fracos.
lembremos todos nós que todos temos pés de barro. E pés de barro, quando pisam em água, derretem. E nós precisamos de ajuda. Nós precisamos caminhar juntos. Nós precisamos nos aceitar com as diferenças que cada um possui. Porque, de fato, todos nós aqui somos pecadores. Alguns em uma área, outros em outras áreas, mas todos pecadores. E é fato que esta correção, este ajuste, para que então cheguemos juntos ao final glorioso, naquele lugar onde não haverá choro, onde não haverá tristeza, naquele lugar onde não haverá pecado, onde não haverá mais nada de mal. Passa por este caminho amargo que nós estamos trilhando agora, onde um suporta o outro em amor, onde um carrega o fardo do outro em amor. E esta é a ideia que a igreja precisa ter. Esta é a ideia que nós precisamos ter. É fato, alguém vai dizer, pastor, mas não é tão simples assim. Eu sei bem disso, amados. Eu sei bem disso. E domingo passado o pastor deu um outro testemunho aqui, que o pastor estava bravo, respondendo agressivamente para a esposa, num erro dele mesmo, né? Lembram-se do testemunho do pastor? Tentando abrir o carro pelo controle, com o lado errado do controle. E a esposa tentando ajudar e eu dizendo a ela, você não está entendendo o que está acontecendo. Ela não estava mesmo, coitada. O marido dela estava louco, apertando o controle errado, né? Então, às vezes, nós devolvemos às pessoas coisas que nós deveríamos parar e não mandar adiante. É isso que nós precisamos pensar no momento de orientarmos uns aos outros. E é isso que Paulo está dizendo, agradar o próximo no que edifica. Paulo não está dizendo, veja o seu irmão em pecado e deixa ele no pecado. Paulo não está dizendo, veja que o seu irmão está indo para um abismo e vai perecer naquele abismo e deixe que ele caia naquele abismo. Não, Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo para que nós demos preferência ao nosso próximo. E dar preferência ao nosso próximo, às vezes envolve você entrar na casa incendiada que ele está. E que ninguém quis entrar, mas você precisa entrar. E não importa quantas marcas, quantas queimaduras, você sairá de lá de dentro. Mas saia com o seu irmão nos ombros. Traga-o para fora. Essa é a ideia. Agradar o próximo. É exatamente isso, no que edifica. Busque-o. E esta ideia da casa incendiada cabe muito bem, porque algumas vezes aquilo que nós ensinamos pode nos gerar dificuldades. Mas eis que há a maneira correta de dizer. O pastor está em busca dessa maneira correta de falar. Ainda não aprendi. Eu acho que algum dia eu aprenderei. Tenho lutado, pedindo a Deus para que me conceda isso. E eu peço a Deus que conceda isso aos irmãos. Mas a igreja precisa amar os irmãos. Aceitarem-se uns aos outros, corrigindo uns aos outros em amor, pensando diferente, mas agindo para a glória de Deus. Portanto, meu irmão amado, ou você que nos acompanha também online, e os que aqui estão, quando o teu irmão, de alguma forma, chegar para você e convidá-lo para um café, e olhando nos teus olhos, te orientar sobre determinada situação que talvez vai dar muito errado, não se chateie nem se ire com o seu irmão, mas agradeça-o. Dê um abraço muito forte nele e diga-lhe, obrigado, meu irmão, porque eu vejo que você me ama e está preocupado comigo. E, irmão, você que vai convidar o seu irmão para tomar um café e talvez corrigi-lo, orientá-lo do caminho que está levando para a tragédia,
o faça com humildade, o faça com mansidão, o faça de maneira que dê prioridade ao próximo. Porque é necessário que assim seja feito. E então, se agirmos todos desta forma, a Igreja Batista da Paz, a Igreja de Cristo Jesus, neste lugar, receberá da parte de Deus a ordem de bênção sobre ela, sobre a sua vida, sobre a minha vida. E o apóstolo Paulo, então, vai concluir esta mensagem. E é também assim que eu quero concluir essa mensagem. Lá no verso de número 13, com uma oração. E olha só a oração que Paulo faz aqui. E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Uma vida abundante, ela procede de Deus. E o Deus é o Deus da esperança. Sabemos que tudo provém de Deus. Em Deus está a fonte de todo o bem. Deus é quem derrama sobre o seu povo as bênçãos para uma vida significativa. Amados, às vezes nós temos vivido uma vida medíocre cristã. Sabe por quê? Porque nós não estamos priorizando Deus. Porque se nós priorizarmos Ele próprio, o próprio Deus, Ele vai nos encher de gozo, de paz, de alegria. Alguém vai dizer, mas pastor, isso significa não perder mais o meu emprego? Pastor, isso significa não perder mais um ente querido? Pastor, isso significa não ter mais doença na minha família? Pastor, isso significa... Não. O que significa é que mesmo em meio a todas estas tribulações, você continuará pleno em gozo e paz. A paz que excede todo o entendimento humano. É isso que Deus faz conosco. E a oração de Paulo aqui é que nós alcancemos. Ele está dizendo isso à igreja de Roma, mas ele está dizendo isso a mim e a você, que nós alcancemos esse tipo de vida abundante. E todos nós temos por obrigação, amados, pesando sobre os nossos ombros, o dever de nos orientarmos, de nos amarmos, de nos aceitarmos, mesmo pensando diferente, mas agindo para a glória de Deus. Amém? Eu queria convidar você a fechar os seus olhos e nós vamos ter um tempinho de oração. Eu queria que você, meditando aí nesse tempo de oração, que você se lembrasse de alguém que talvez você pudesse orientar durante essa semana. Talvez até mesmo dizer para ela, falar, olha, eu lembrei de você e eu vi que você está andando longe, você está longe de mim, está longe de Deus, está longe de nós. E eu queria dividir aí esse fardo que você está carregando com você. Lembrando da palavra de Deus. E talvez essa pessoa vai dizer, não, você não entende o que eu estou passando, você não sabe. Você vai dizer para ela, não, eu sei que eu não entendo mesmo. E eu sei que muito difícil é te ajudar. Mas eu quero me dispor a fazer isso em Cristo Jesus. E aí, lembrando, amados, dessas lições que Paulo nos deu nessa noite, que nós possamos ajudar os nossos irmãos, a nossa igreja, para que ela seja uma igreja vibrante, uma igreja diferente nesse tempo tão difícil. Senhor, Tu conheces os nossos corações, Tu sabes, ó Deus, em que parte da prateleira nós estamos.
se como crentes fortes ou crentes fracos. Talvez aqui nós não tenhamos dificuldade com alguém que come ou com alguém que bebe alguma coisa, mas talvez as nossas crises e problemas seja diferente do que estava acontecendo lá na igreja de Roma. Mas no final da história tudo é a mesma coisa. São pormenores. E pedimos ao Senhor neste momento que o Senhor nos oriente a como aceitarmos os nossos irmãos, como vivermos para servi-los e de maneira edificante. Que o Senhor nos ajude, Pai. Que o Senhor nos dê palavras corretas para orientarmos os nossos irmãos amados. Que o Senhor nos dê da tua parte sabedoria, Senhor, para orientarmos os nossos irmãos. E que o Senhor nos dê humildade, Senhor, para ouvirmos a orientação dos nossos irmãos para nós. Nos ajuda, Deus. Quebra os nossos corações egoístas, transforma os nossos corações altivos e nos ajuda a sermos bênçãos na vida dos nossos irmãos e na tua igreja. Em nome de Cristo Jesus, ajuda-nos. É o que oramos. Amém. Queridos, deixa eu dar aqui alguns recados aqui e a gente já vai liberar todo mundo para ir embora. Primeiro recado que eu quero passar é que não é um recado não, eu queria falar com os irmãos aí do pessoal que está indo para o curso do CTL lá, né? Eu queria que a Eliane falasse um pouquinho, 2 minutinhos sobre... Ontem vocês finalizaram lá o Antigo Testamento, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a igreja, para encorajar os irmãos a irem também fazer esse curso. Paz do Senhor. Irmãos, olha, você sabe que fazer esse curso é um desafio. Talvez pela minha idade, que a gente acha que a gente é atarefado demais para abrir exceção para estudar. A gente acha que a gente tem coisa demais para fazer e que não dá para encaixar mais alguma coisa. E nesse curso eu aprendi, a gente fez um módulo só, por enquanto. São 2 anos de curso, 8 módulos. Eu aprendi, o meu principal aprendizado nem foi... E olha que eu aprendi muita coisa sobre o Antigo Testamento. Ainda não acabou. A gente tem prova essa semana para fazer. Tenho algumas leituras para fazer. Aprendi muita coisa, muito conteúdo a respeito de Antigo Testamento. Mas o meu maior aprendizado é que eu não sei nada a respeito do Deus que eu sirvo. Eu sirvo a esse Senhor há 20 anos. E eu sei muito pouco a respeito dele. E eu não tenho como servir ele da maneira com que ele deseja que eu sirva sem eu conhecê-lo. Vou usar a palavra do pastor hoje. Não tem como ele me ajudar se eu não estiver muito perto dele. Não tem como. E esse curso me desafia a ficar mais perto dele. É bom. É bom. Eu descobri que a melhor coisa que tem é aprender a respeito do Senhor que eu sirvo. É muito bom. Eu sempre amei estudar essas coisas. Assim. A gente nunca falou não para as oportunidades que nós tivemos de aprender a respeito do Senhor que a gente serve. A gente nunca falou assim, não, isso eu não quero fazer, eu não estou disposto a fazer. A gente nunca fez isso. Na nossa casa, nunca aconteceu um negócio desse. Então, assim, mas eu tinha um pouco de falar assim, ai, como que vai ser isso, gente? Eu estou velha para estudar, passar um dia inteiro em outra cidade. E depois ainda tem as coisas todas para estudar durante a semana. Gente, é o melhor tempo do meu dia. É estudar a respeito disso. É bom. É um investimento, assim. Gente, não faz falta o tempo que eu estou estudando. Estar em Atibaia um dia por mês, para mim, é o melhor dia do meu mês. Aprender a respeito do Senhor
é a melhor parte assim, do que eu podia estar vivendo nesse momento na minha vida. É bom. É bom mesmo. Tá tudo bem. Tá tudo bem lá em casa. Tá tudo bem com as crianças, que não são mais crianças. Tá tudo bem. Assim, olha, não é um negócio assim... Sabe o que parece? Que enquanto a gente está estudando, Deus está fazendo as coisas, resolvendo as coisas para a gente aqui. Sabe? As coisas se encaixam, as coisas dão certo. Tá tudo bem. É bom. De verdade. Se eu pudesse dar um conselho para vocês, invistam nisso. Invistam em aprender do Senhor que você serve. É muito bom, de verdade. A gente vai estar indo para lá, é sempre o último sábado do mês. O último sábado a gente vai para lá para a aula presencial. O segundo módulo agora é a respeito de doutrinas, eu confundo, básicas ou bíblicas? Doutrinas básicas. Eu ouvi alguma coisa do conteúdo, não é um negócio muito simples, mas tô animada para aprender. Então, se alguém tiver disposição, se alguém tiver vontade de saber mais alguma coisa a respeito, eu estou à disposição para poder esclarecer. As inscrições estão abertas. Nosso grupo é um grupo bom, né? Ontem fomos eu, a irmã Maria José, o Dave, o Gabriel, o Vitor. A Cleonice, esposa do Benê. É isso mesmo. Então, se você tiver alguma dúvida a respeito, se você quiser alguma ajuda, a gente está à disposição. E eu acho que vale a pena você investir nisso. É muito bom. Obrigado. É isso mesmo. Então é isso, amados. Dá ainda para você ir para o próximo módulo aí. É uma vez por mês, um dia inteiro, das 8 da manhã às 8h30, né, às 5 da tarde, é isso? Mas vale muito a pena. Você vai aprender muito lá, eu não tenho dúvida disso. Agora, eu